Vamos ver a salutação. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio, nem sequer por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, companheiros, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vosotros e paz. Primeiro tem que receber graça. Se recebe a graça, que se abate, que se recebe de Jesus Cristo, então você tem paz. Se não tem paz. E isso é muito necessário saber, porque ser crucificado no mundo, não nos conformar a este século, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Separação, consagração. Então, olha o que diz aí. Olha o que diz. Graça e paz. Jesus falou. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Por uma parte, sim, aos que recebem o Senhor. E Ele, e nada mais que Ele mesmo, é a nossa paz. Mas a parte dele só temos guerra. Detrás do cavalo branco, se não é civil, tem um vermelho com espada. Pensaste que vim trazer paz? Não, tu não vim trazer paz. Você está reclamando paz, porque tem problemas lá. O problema é porque eles rejeitam Cristo e a verdade. Esse é o problema, não a mensagem dele. Mas pensa que vim trazer paz? Não. Eu vim trazer espada. Vocês estão querendo falar das famílias? Eu vou falar mais disso, Jesus. Até as próprias famílias vai estar divididas, 10 contra 2 contra 3, a mãe contra a sogra contra o filho, faz essas divisões. Por quê? Porque uns estão em Cristo e outros não. Uns seguem a Cristo e outros não. Então, a união é somente em Cristo. Para com as demais coisas é separação, é espada. Me lembro daquele capítulo de nosso irmão ali que parece uma flor, uma água direta, no livro da vida consagrado a Deus. Ele fala de um capítulo da unidade e na separação do pecado. A unidade está intimamente ligada com a separação do pecado. Hoje em dia, o anticristo vai falar muito de unidade. Ecumenismo vai falar de unidade, mas unidade no pecado, unidade na humanidade caída, unidade da carne, unidade dos interesses humanos. Mas unidade é em Cristo, é separação do pecado, do mundo. Então disse aqui, seguimos nesse lugar, e diz: graça a vosotros. Quem são esses vosotros? As igrejas, tem lugar. E paz da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, primeira parte, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Mas não é ponto final, soberbo, né? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Nos desarraigar do presente século, não nos conformar a ele, nos desarraigar dele, deixar que exista uma cruz, um muro de separação, uma espada que separa o que é de Deus e o que não é de Deus. Somos enviados do mundo, mas não vivemos no mundo. Estamos aqui, mas não somos Deus. Vivemos em Cristo, vivemos em lugares celestiais para representar o céu.
a Trindade na terra, mas não para provar e não misturar na terra. É um princípio de separação. Então, a história do mundo vem sendo descrita, e essa briga com o mundo é desde o princípio. Desde o princípio. E todos os impérios da terra são aspectos do mundo, aspectos das cabeças do dragão, das cabeças da besta, que vão se desenvolvendo, e isso é o mundo. E ao longo de toda a história, Deus estabeleceu uma inimizade. Deus disse: colocarei inimizade entre ti, seu diabo. Nós chamamos a ele de louco, ele se chama de louco também. Chamamos de louco, chamamos Paulo de louco. Mas a gordura verdadeira e única de Cristo. Fora de Cristo não há gordura. Colocarei inimizade entre ti, a serpente e a mulher, entre a semente sua e a semente dela. A semente da mulher te esmagará a cabeça, tu lhe ferirás no calcanhar. Sim, haverá ferida, mas essas feridas são só aqui no pé, aqui são as feridas da semente da mulher, do filho, são no pé, no calcanhar. As feridas do diabo são na cabeça. Inimizade. Toda a história é uma inimizade constante. Vale de agora até o tempo do fim, até o tempo do anticristo, mas já o mistério de iniquidade já vem de atrás. Tem havido muitos anticristos, disse Paulo, disse João. Vocês têm ouvido que vem o anticristo, mas já tem havido muitos anticristos, diz também. As pessoas que não estão com Cristo e que procuram defender o mundo e os interesses do homem, não os interesses de Deus, para salvar o homem, não deixar que o homem continue na corrente do mundo para o inferno e o lado de fora. Primeiro o lado, depois o lado de fora. Então, toda a história é uma guerra, é uma edificação do lado de Deus. É uma guerra porque existe uma outra edificação que inclui a religião, inclui o Estado, inclui o comércio, inclui a arte. Todas coisas humanas estão incluídas, ou estão roubando ou estão roubando. Se você é de Deus, está com sua arte, seu comércio, seu intelecto, todas as coisas são medidas ao Espírito de Deus, edificadas por Deus. Não se inventa, mas o Espírito de Cristo, sendo o Espírito de nossa mente, para usar toda a nossa mente com Cristo e para a causa de Cristo. Não deixe sua mente, coloque sua mente no Espírito. E o Espírito é o Espírito de sua mente. E ame a Deus com toda a sua mente. Use com Cristo tudo que Ele fez de você, ser humano íntegro. Seja um ser humano íntegro total em união com Cristo. Não sozinho, não separado de Cristo, separado do mundo, trasladado ao reino do Filho do seu amor. Então, amados, a vitória também sobre o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Nossa fé no Filho. Quando você de verdade crê nele, então você sigue ele e ele conduz você como você se mover no mundo sem pertencer ao mundo. Fazer as coisas que os humanos temos que fazer, mas não fazer essas coisas no Espírito do mundo, segundo o Espírito de Cristo, estendendo o reino ao qual fomos trasladados, ainda que estamos no mundo, fomos trasladados ao reino do Filho amado, para viver no mundo como espaço que se estende do Filho amado.
Já quando o homem foi criado, essa era a situação. Antes daquela, o diabo estava no paraíso. Tinha estado no paraíso, tinha acesso. Ele está em Ezequiel, estava no Éden. Mas Deus mandou manter o muro, guardar o huerto, cultivar-o. Esse cultivo, esse sojugar a terra, esse estender pela terra para construir a civilização do reino de Deus, do reino do Filho de Deus. Isso tinha que fazer o homem. Foi criado a imagem do Filho, que é Jesus Cristo, para se configurar a sua semelhança, se conformar a Ele e reinar. Então nós fomos criados para reinar em Cristo neste mundo e reinaremos nesta terra, mas não reinaremos como reinam os príncipes da terra, que eles somente se sirvem a si mesmos do povo. Nosso reino como o reino de nosso rei, como ele reina, esse é nosso reino. Ele nos capacita para o reino. Por isso no reino há tronos, para que se aceitem os facultados para julgar. Julgar é fazer diferença, fazer separação, viver dentro do muro e não fora do muro. Que vive no Espírito, vive dentro do muro. Quem sai do Espírito entra no muro. E a única porta é Cristo. Só podemos voltar para dentro, nos voltando para Cristo. Então agora, se você me permite, vamos passar a um outro capítulo que está intimamente relacionado. Apocalipse 15. Apocalipse 15. Vamos aí. Apocalipse capítulo 15. Vamos ver como começa. Já muitas vezes temos falado da localização dos capítulos do livrinho aberto. Ou seja, a segunda parte de Apocalipse é o livrinho aberto que se leu a João depois de abrir-se o livro. Agora está aberto, eu tenho que comer. É gostoso falar disso, mas que isso é amargo. Mas o amargo é Jesus, sobre todo dia, e tem que filtrar o que serve e o que não serve. Para isso, meu amado, para nos ensinar a filtrar as coisas. Amém? Então chegamos no capítulo 15, que está na segunda parte. Ou seja, o livrinho aberto que culmina a profecia da toda a Bíblia. Ou seja, todo este assunto que por isso falei, do mistério de divindade, que já vem em ação desde os próprios tempos de Paulo, já estava esse mistério. Já estava o mundo, já estavam os príncipes e o próprio diabo, e até vários anticristos minúsculos, não o definitivo final grande, mas outros anticristos, já o tem. Tem muitos 666 ao longo da história. Não sou o último que também tem 666. Mas disse assim o capítulo 15. Vi no céu outra sinal grande e admirável. Estas coisas se vêem desde o céu. Amém? Do céu. Porque vai dar outra sinal grande e admirável. Porque já na última parte da Bíblia, que é o livrinho aberto, que é Apocalipse 12 a 22, que ele profetizou de novo. E isso que é a última parte da Bíblia, a profecia de novo de João, depois que comeu o livrinho aberto, como Ezequiel comeu o livro e profetizou 48 capítulos. De onde saíram esses capítulos de Ezequiel?
do livro que ele comeu no princípio, que recebeu no céu. Ele começou a profetizar e profetizou 48 capítulos. E agora João comeu o livro e começou a profetizar 11 capítulos, que são os que culminam não só Apocalipse, senão a Bíblia, porque Apocalipse é a culminação da Bíblia. Então, no contexto dessa culminação, porque ele ia falando de velhos, está falando de filhinhos, de jovens, de pais, de anciãos, assim também aparecem vencedores de isto e daquilo, várias coisas, nós temos que ser vencedores, também no mundo do presente século malo, que contém a besta, que é a expressão final do mundo. O reino do dragão, da besta, da imagem da besta, da marca da besta, do número da besta, essa é a expressão final do mundo. Mas nossos filhos de Deus estão no mundo, mas estamos no reino do Filho. De maneira que no mundo só nos podemos mover segundo o Filho, as palavras, as instruções do Filho. A natureza, suas palavras claras e suas instruções claras, e também as instruções analógicas. O que é uma analogia? Como atenção a isso, por favor, para entender bem. Por exemplo, Paulo está falando dos anciãos. Dizem que os anciãos que governam bem sejam tidos por digno de dobrado honor, ou seja, honorário. Mas ele diz, os anciãos de um círculo. Todos os anciãos da terra estão no primeiro círculo. Agora, dentre esses, alguns governam bem, outros regular e outros mal. E alguns são repreensíveis. Então, o círculo dos anciãos é mais largo que dos anciãos que governam bem. Então, os anciãos que governam bem é o círculo menor dentre os anciãos. E esses que falam que são dignos de lograr o horário. E depois disse assim, maiormente, ou seja, o círculo fica mais pequeno agora. Os que se debruçam no ensino, na palavra de Deus, na pregação. Então, maiormente, não todos os anciãos ensinam. Os anciãos governam. Todos governam, alguns bem, outros regular, outros mal, mas governam. O governo é de todos os anciãos, mas o dobrado nome é de todos que governam bem, maiormente os que se dedicam ao ensino, à pregação. Se a família diz, se ocupa disso, não todos os anciãos se ocupam disso. O círculo do maiormente os que se afatigam na palavra, etc., que é um círculo mais pequeno. Os que governam bem, mais largo. E os que governam, não bem, é mais grande. Então você vê que a palavra fala desses 3 níveis, né? Então aí alguns assuntos que temos que ver aqui. Aqui fala que se tem que vencer, e se vence em Cristo. A fé que vence o mundo é nossa fé em que Jesus é o Filho de Deus. E por isso, porque cremos, vivimos por Ele, no reino de Deus. Mas também existem vencedores e vencedores. Você encontra vencedores filhinhos, jovens vencedores que venceram o maligno, e a fé que vence ao mundo, vitória sobre o mundo. E falamos do mundo e da obra de Cristo para com o mundo e da separação para com o mundo. E o mais avançado que veio o mundo é este reininho que vai entrar agora, que já está sendo preparado. E que está mais avançado do que muitos se han dado conta. E que está escondido como um gato para engolir o ratão quando o ratão não estiver olhando.
gato não aparece assim diante do ratão, amistou, né? Já estou divino. E o ratão não vem a ele. Para quê? Para saltar o ratão quando esteja distraído. Isso que está fazendo o diabo, nos distraindo para que o gato nos engule quando estemos distraídos. As coisas estão sendo feitas debaixo da mesa e por isso a gente pensa que não passa nada e que se alguma vez vai passar, isso será por lá, 50 anos, mais ou menos. Mas olha aqui capítulo 5. Vi no céu outro sinal. Então a primeira sinal era a mulher do filho varão. O segundo sinal era o dragão com suas cabeças e chifres. Segundo sinal. Temos que compreender a primeira sinal. A primeira é uma mulher de um filho varão que reina. Esse é o reino do filho amado. E o outro é o outro reino, do outro lado daquele inimizade. O Senhor estabeleceu essa separação, esse muro, essa espada para separar o que é do Deus e o que é do mundo, que está dentro e o que está fora. E esse inimizade entre a serpente e a mulher, e a semente de um e do outro, esse inimizade termina aqui nesse capítulo. Esse capítulo final da inimizade, onde se contam os últimos acontecimentos dessa inimizade. Irmão, não podemos nós ser neutrais. Eu me lembro uma vez uma menina pequenina, mas não podemos ser amigos de Deus e do diabo. Uma menina muito ecumênica, eu queria ser muito justa, somos amigos de Deus, podemos ser do diabo também, porque ela não entendia quem é o diabo. Não podemos ser do diabo e de Deus também. Isso de cruz diabo existe nas novelas, mas na vida real temos que ser de Cristo. Aquele que é dele vive o seu nome. Amém? Vive o seu nome. E agora diz aqui, capítulo 15. 7 anos, esse outro sinal. A sinal da mulher é grande. O dragão, que ele pensa e gosta de ser chamado de grande, sabe o que falou uma vez num acampamento? Estávamos tendo um acampamento colômbio, com irmãos de muitos lugares, e pela noite chegou o diabo e falou para uma irmã de Cartagena: e não vamos falar de mim, olha? Isso falou que eu falei, irmã, não vamos falar de mim, olha? Todo mundo pensando no diabo, e o diabo, e o diabo, e queria que se fale dele. Agora estamos mencionando ele para falar de Cristo, mas não falar dele. A Bíblia, esta Bíblia que fala do dragão, cabeça, chifre, é a revelação não do diabo, de Jesus Cristo. Essa é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio do céu, e em nossa vitória, Ele nos conduz em vitória, nos coloca no lado de Deus, porque, irmão, você queira ou não queira, de aqui em breve participaremos no Armagedon. Este vivo ou esteja morto. Se está morto, vai vir os cavalos brancos com Jesus para Armagedon. E os satanistas estão falando que vão receber a Cristo por bomba de neutrões. Mas tira a bomba de neutrões, não é nada. Se o Senhor fez galáxias e milhares de galáxias com explosões nucleares, que é bomba de neutrões foi construída no papel. Deus nos guarda em sua cruz. Então diz a palavra de Deus acá, Senhor Jesus, 7 anos tendo os 7 últimos flagelos, pois com isto se consumou a glória de Deus. Vi como, e esta versão diz, vi também como, ou seja, que a versão Ferreira da Almeida saltou a palavra também, e a versão Reina Valera incluiu a palavra também.
não somente viu os sonhos que nos plagueiam. Se isso viu, isso era parte do cenário. E foi mencionado primeiro, assim como Deus fez primeiro o Éden, depois fez o homem e a mulher. Aqui o cenário desta sinal terceira e outra coisa, uma sinal lá, e a mulher e filho, outra sinal, é o dragão que é a mesma serpente antiga, vamos agora tem muitas cabeças e filhos. E isso que o diabo fez aqui é grande, aqui diz outra sinal. O que é grande é a mulher, e o que é grande e admirável é essa terceira, que tem essa segunda parte. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores. Mas aqui faz uma expressão específica da vitória.